Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos nesse instante em que vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. E as perguntas que vamos refletir, elas estão contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. E as perguntas fazem parte da progressão dos Espíritos. Kardec começa esse capítulo definindo o que é espírito. Então, espírito é todos os seres inteligentes do universo. Saem, do Criador. E nele, tem um ponto de partida para que possamos, como espíritos, evoluir em inteligência e em moralidade até alcançarmos a perfeição. Então, quando somos criados, temos o mesmo ponto de partida para todos. Kardec vai continuando, estudando nesse capítulo, e ele tem uma parte que ele vai falar, que são a escala dos espíritos. Ele nos coloca de forma bastante clara que a escala espírita não é de forma absoluta, estanque, mas sim uma ideia para que a gente possa ter do grau de evolução de cada espírito com o qual a gente entra em contato. A escala espírita, então, é uma classificação dos espíritos que passeia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Então, ou seja, ela não é estanque, ela não é rígida, ela não é determinada. É simplesmente para que a gente possa ter uma ideia do que dessa variação de espíritos. Mas, contudo, ele classifica em 3 ordens, e aí sim a gente pode ter uma ideia do que cada uma dessas ordens representam. Ele começa da terceira para a primeira ordem, e na terceira ordem ele vai chamar essa ordem de Ordem dos Espíritos Imperfeitos. Qual é a característica geral da Ordem dos Espíritos Imperfeitos? A predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ou seja, todos os espíritos que ainda se deixam predominar pela matéria, eles automaticamente estarão contidos nesta terceira ordem. Ele vai fazer uma divisão em classes, mostrando que desde aquele que está mais envolvido pelas sensações do orgulho e do egoísmo, são os mais atrasados e que, portanto, praticam o mal, até aqueles outros que já não fazem tanto mal assim, por assim dizer, mas ainda não se decidiram, a sair dessa faixa onde a matéria toma conta do espaço em detrimento do espírito. Na segunda ordem, Kardec vai estipular então que são a ordem dos bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Ou seja, no primeiro caso, na terceira ordem, os espíritos não têm intenção ainda de praticar o bem. Na ordem dos bons espíritos, como o espírito, a nossa essência, quem nós somos verdadeiramente, toma conta e sobrepuja a matéria, já há aqui um desejo de praticar o bem. Ainda aqui, Kardec subestabelece classes para esses tipos de espíritos, até que nós chegamos nos espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, em comparação com os espíritos das outras ordens anteriores, esses espíritos não têm mais influência da matéria sobre o seu espírito, ou seja, eles agem segundo a lei de Deus, segundo a vontade do Pai, porque eles já sabem o que tem que fazer. Kardec coloca que é uma classe única e diz assim: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria.
tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, esta ordem de espíritos são já dos espíritos puros, que alcançaram, né, o grau de pureza, o grau de evolução que todos nós um dia iremos alcançar. Mas na Terra, ainda como um planeta em transição, um planeta ainda de aperfeiçoamento, nós vamos ter as duas outras ordens em maior ou menor grau, porque na realidade nós ainda estamos sujeitos às vicissitudes da matéria e às necessidades de provarmos e expiarmos todas as dificuldades que no passado nós empreendemos e nós realizamos. Por isso que Kardec deixa de forma bastante clara que não é uma forma estanque, que o espírito está nesta condição e que, portanto, ele é aquilo. Não, entre uma classe e outra vão ter várias nuances diferentes para que os espíritos, aqui nessas variações, possam ir se entendendo e se percebendo como tal. Não era o objetivo de Kardec julgar ninguém, classificar, rotular ninguém, mas sim para que nós pudéssemos ter uma ideia daquelas mensagens que fôssemos recebendo do plano espiritual, qual era a categoria, qual era a especificidade daquele espírito. Porque se o espírito, quando manda uma mensagem, ela está eivada de orgulho e de egoísmo, não é um espírito bom. Por isso Jesus deixa no Evangelho, lá na carta de João, em especial, está escrito no Evangelho, não creiais em todos os espíritos, mas antes vede se eles vêm de Deus. Ou seja, no Evangelho nós vamos ter Jesus dizendo para nós que a gente vai reconhecer uma árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar um mau fruto, como uma árvore má não pode dar um fruto bom. Dentro dessa perspectiva, nós vamos entendendo que os espíritos estão em todas as categorias e, portanto, somos nós, ao recebermos uma mensagem dos espíritos, é que precisamos entender de que tipo de espírito está sendo referido naquela mensagem. Em tempos como o de hoje, muitos escrevem, e Jesus disse que isso iria acontecer, né? Que muitos viriam em seu nome e fariam até mesmo prodígios, que se fosse possível, né, engodariam, enrolariam até os próprios escolhidos. Se fosse possível, porque os escolhidos não vão se permitir ser enganados por essas mensagens muitas vezes tolas e pueris. Contudo, em momentos onde nós estamos, às vezes, com muita angústia, muito desesperados, nós aceitamos verdadeiras mentiras pela verdade. Então, precisamos ter cuidado, e é esse o cuidado que Kardec deixa para a gente nesse capítulo. Quando aí ele vai entrar nas perguntas que nós temos que estudar hoje, que são a progressão dos espíritos. Na pergunta 114, Kardec vai perguntar o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Ou seja, o espírito pode ser bom ou mau na natureza? O que é a natureza do espírito? É na sua essência. Como nós dissemos anteriormente, todos nós fomos criados por Deus. Portanto, Deus criaria o mal? Não. Deus não vai criar o mal. Então, em essência, em natureza, os espíritos não são criados bons e maus. Então, os espíritos respondem para Kardec o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram, ou seja, somos nós, na nossa romagem evolutiva, nas múltiplas reencarnações, em que nós vamos aprendendo e nos aprimorando cada vez mais. E é nesse processo de aprimoramento e de crescimento e que vamos nos melhorando e vamos progredindo.
E ele diz assim, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Então, ele se refere aqui, então, à escala espírita que nós comentamos, onde nós vamos passando por aquelas fileiras, por aquelas classes, até chegar à classe da primeira ordem. É rápido? Provavelmente não. Nós já estamos há milênios vivenciando o Evangelho do Cristo e muitos de nós ainda não conseguem colocar em prática. Contudo, essa é a proposta do Cristo para todos nós. Na pergunta 115, Kardec vai perguntar o seguinte aos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus? Ou seja, ele faz a mesma pergunta de uma forma diferente que ele fez na 114. Ou seja, na 114 ele pergunta, a natureza é boa ou mal? Quer dizer, nós fomos criados com natureza boa ou mal? E aí ele diz assim, foram criados espíritos bons ou maus? E aí a resposta dos espíritos é aquela que a gente sempre repete. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ou seja, nós fomos criados, né? E aqui uma metáfora que ele vai fazer mais à frente, ele vai nos perguntar se nós somos feitos crianças. Ou seja, uma criança é boa ou má na natureza? Não. Ela simplesmente nasce sem saber, sem conhecer. Né? Então, na nossa origem, que é diferente, a metáfora, a comparação, ela é pertinente para que o nosso intelecto compreenda. Então, a criança, nessa encarnação, ela nasce sem todo o conhecimento que o espírito imortal traz. Ele vem abafado. A gente vai percebendo na criança as inclinações, as tendências que precisam ser corrigidas pelo nosso processo educacional. Agora, o espírito, quando sai da mão do Criador, por assim dizer, ele nasce simples e ignorante, ele não sabe nada. E aí ele vai reencarnando a fim de ir aprendendo e ir se aperfeiçoando. E é nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, que todos nós estamos mergulhados. No momento, vivendo, né, passando por provas que Deus impõe para que os espíritos adquirem conhecimento. Cada prova, cada expiação, cada dificuldade que nós temos, né, e aqui faz uma diferença entre prova e expiação, prova é um teste. Expiação é quando nós não quisemos aprender pela lei do amor, pela lei do trabalho, a dor se manifesta na nossa vida. E que, portanto, nós vamos sofrer as consequências, né? Não no sentido de sofrimento propriamente dito, mas vamos sofrer as consequências das nossas próprias ações. As nossas escolhas do passado fazem com que, nesse momento presente, nós tenhamos que haver com a consequência das nossas ações. As nossas escolhas de ontem estão presentes no nosso dia a dia, no hoje, no aqui e agora. Na 115A, Kardec vai fazer aquela pergunta. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. Ele não disse que é idêntico. Ele diz que a comparação é boa, que a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Ou seja, muitas crianças, né, quando a gente diz assim, vamos estudar, elas não querem. Vamos para a escola? Elas não querem. Elas querem brincar porque elas são regidas pelo princípio do prazer. É natural que a criança queira brincar. Cabe ao pai mostrar para ela que há necessidade de ir para a escola para que ela possa estudar, para que ela possa aprender, que ela possa crescer. Conosco é a mesma coisa. Deus oferece para cada um de nós as reencarnações sucessivas para que nós pudéssemos ir aprendendo gradativamente, com as nossas experiências, tudo aquilo que precisamos aprender. Ganhando em intelecto e ganhando em moral. As nossas experiências, nós, né, no Evangelho,
tem uma página, e é interessante porque ele diz que é a virtude, né, do século, e a mensagem foi escrita, foi gravada no século XIX, que a virtude do século XIX teria sido o intelecto, a inteligência. Mas o grande vício ainda era o moral, que ainda não acompanhou o progresso intelectual que nós temos. Então, esse progresso intelectual que nós já conquistamos, todo esse saber, todo esse conhecimento, toda essa tecnologia que nós já conquistamos, ela não se fez acompanhar pelo avanço moral necessário para que a gente possa estar entrando naquela segunda ordem dos espíritos, onde o espírito sobrepuja a matéria, onde as nossas preocupações com nós mesmos, como espíritos imortais que somos, passa a ser mais importante do que simplesmente viver a vida no campo da matéria. Kardec continua dizendo assim: o seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a do espírito se prolonga ao infinito. Então, por isso que ele diz que a comparação com a criança ela é boa, porque a criança vai crescer, vai aprender, vai se desenvolver, mas ela vai parar, porque um dia ela vai desencarnar, ela vai ser um idoso, ela vai crescer e vai chegar um término da sua existência. Mas o espírito não. E por isso que tudo aquilo que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então o plantio é livre? Sim, a colheita é obrigatória. Então pensemos bem no que nós queremos plantar hoje. O que nós estamos decidindo semear no presente? Porque se é isso que nós vamos colher no futuro. Kardec continua na questão 116 e ele pergunta assim: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, tem espírito que não evolui nunca? Vai estar sempre naquele estágio, naquelas condições? Isso seria derrogar a lei do progresso. Portanto, a resposta dos espíritos é não. Todos se tornarão perfeitos. Ou seja, o processo de perfeição, o processo de evolução espiritual vai se dar sempre. O que acontece é que uns caminham mais rápido, outros caminham mais lentamente. É uma escolha de cada um. Mas Deus não vai permitir que os espíritos fiquem eternamente paralisados na ordem inferior. Aí nós poderíamos dizer assim, mas a Terra é um planeta de transição. E Jesus disse que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Ora, como se os espíritos às vezes ainda não decidiram caminhar na luz, não vão se perder. Nós esquecemos de que a casa do Pai é todo o universo. E nenhuma ovelha se perde no universo. O que vai acontecer com muitas das ovelhas que não decidirem caminhar dentro do Evangelho, buscando o aprimoramento, buscando a sua melhora, buscando a sua renovação espiritual, é que estas ovelhas vão ser convidadas a pastorear em outro planeta. É este o momento em que a Terra está atravessando. E que o convite ainda está sendo feito para todos nós aproveitarmos a oportunidade para vivenciarmos esse salto evolutivo com a Terra. Kardec continua a resposta dos espíritos. Eles não se tornam imperfeitos, para sempre, eles vão evoluir e mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Eu gosto muito de uma passagem que Jesus diz assim: se um pai terreno, um filho pede pão, ele não dá uma pedra. E o filho pede um peixe, ele não dá uma serpente?
quanto mais o nosso Pai Celestial. Contudo, o nosso Pai Celestial vai nos dar aquilo de que nós necessitamos. Ele não vai dar aquilo que nós queremos, que muitas vezes nos comportamos como crianças birrentas, que queremos porque queremos determinadas coisas que ele sabe que vai nos fazer mal. Ele sabe que não nos faria bem. Então, nesse sentido, é que Jesus diz claramente para a gente, ele não vai dar para você algo que lhe faça mal, mas vai te dar aquilo de que você necessita. E que, portanto, o processo evolutivo vai se dar para todos nós. Depende de cada um de nós se vai apressar esse processo ou vai deixá-lo tão longo, tão demorado, a ponto de que nós perdemos essa noção do tempo, né? Mas ele vai se dar sempre. Ninguém vai ficar sentado eternamente à beira do caminho. Deus não permite que isso ocorra. Na 117, Kardec pergunta assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então a gente vai percebendo que Kardec vai perguntando as mesmas coisas. Quer dizer, no anterior ele pergunta, vai ter espírito que vai ficar eternamente na ordem inferior? Agora ele pergunta assim, vai depender de crescer mais ou menos, ser mais rápido ou menos rápido? E aí os espíritos respondem, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante? Ou seja, nos bancos escolares nós não aprendemos mais rápido quando estamos atentos ao professor, nos permitimos questionar para aprender, para tirar as nossas dúvidas? Também conosco ocorre a mesma coisa enquanto espíritos. Se docilmente nós aceitamos a orientação dos espíritos superiores, se docilmente nós aceitamos as instruções dos espíritos, nós vamos mais rapidamente evoluir. E esse é o conselho que ele tem para todos nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo do meio do Evangelho é fora da caridade numa salvação. Então, fora da prática da lei do amor por excelência, do servir a Deus através do nosso próximo, não vamos ter como haver salvação para todos nós. É preciso que nós compreendamos que a solidariedade, a fraternidade, o companheirismo são o mote da nossa existência. Se nós não fizermos isso, não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir evoluir. Podem os espíritos degenerar? Essa é uma pergunta também muito importante. Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes, a fim de que possamos caminhar pelas fileiras das múltiplas reencarnações para chegarmos a sermos espíritos puros, espíritos sábios, espíritos da primeira ordem, aqueles que não têm mais influência da matéria sobre si mesmos. Então ele pergunta assim, mas no meio do caminho, alguém pode degenerar? Não, ninguém degenera. O espírito não retrograda. Mesmo que às vezes a gente olhe e diz assim, gente, mas a Terra está demais. Não há retrocesso. O espírito está sempre numa escalada evolutiva. Está sempre caminhando no objetivo que Deus traçou para todos nós. Deus nos traçou o objetivo de sermos felizes, perfeitos. E ninguém vai derrogar a lei divina. Então Kardec recebe a resposta dos espíritos da seguinte forma. À medida que avançam, compreendem o que o distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com ciência e daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Essa pergunta vem em explicação àquela anterior, quando ele pergunta se eles se conservam eternamente, né, nas ordens inferiores. Não. Pode demorar. O tempo que cada um vai fazer esse processo evolutivo é o tempo de cada um. Mas ele vai se dar sempre.
E Deus não vai nos permitir ficar parados. O processo da evolução vai ocorrer sempre. E ele sempre vai estar nos impulsionando para frente. Quando nós demoramos muito a atender o chamado amoroso do Mestre, às vezes vem um processo de dor, de sofrimento, para despertar as nossas consciências para uma realidade maior, para uma realidade muito maior do que a realidade material. A gente precisa efetivamente entender que a vida é a vida do plano espiritual. Essa vida, existência terrena, ela é uma etapa para o nosso processo evolutivo. Aqui nós viemos testar os aprendizados, expiar as nossas faltas, provar os conhecimentos que nós adquirimos enquanto estávamos na erraticidade. Contudo, esse é um processo, é uma etapa. A vida espiritual, ela vai ser permanente na nossa existência. Nós somos espíritos imortais. Viveremos sempre. Essa é a certeza que nós temos. Por isso, essa oportunidade que nos está sendo dada hoje de vivermos neste tempo presente da Terra é uma oportunidade ímpar para o nosso processo evolutivo. Que possamos, unidos, orarmos para atravessar esses momentos, para aprendermos aquilo que nós precisamos aprender. Olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que precisa ser transformado. Aonde o orgulho e o egoísmo estão travando o nosso processo evolutivo. Aonde ainda não conseguimos cumprir com os ensinamentos do Cristo como ele nos legou há 2000 anos. E como Kardec nos trouxe no século XIX. Que dedicou tanto a sua existência a divulgar esses ensinamentos que ele doou a sua própria vida. Há uma passagem na codificação, se não me engano tem obras póstumas, que o Espírito diz para Kardec que o trabalho dele exigiu tanto dele que ele acaba desencarnando um pouquinho antes. Mas ele se doou plenamente ao trabalho do bem e a nos deixar esta codificação onde o Evangelho do Cristo é entendido e compreendido por nós de uma forma bastante mais ampla, permitindo que a gente possa vivenciar os momentos de turbulência sem nos permitir desesperar, com confiança, com o coração e a mente voltados para o Cristo. Esse é um convite que a espiritualidade nos faz. Que possamos, cada vez mais, nos conectarmos com os planos mais altos, a fim de sorvermos deles a paciência, a compreensão deste momento, que possamos sorver com eles, aprender deles, que tudo passa, mas só Deus permanece em nossos corações. E com a convicção de que Deus está permanente em nós, está imanente em nós, nós vamos agradecendo aos mentores espirituais desta casa de André Luiz, que tanto tem nos socorrido, que tanto tem nos oferecido, em bênçãos de conhecimento, em bênçãos de lenitivo para todas as nossas dificuldades. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje, agora e sempre.